2021. Então, bem-vindo aqui, você que está aí já ligado no Opinião na TV Pantanal. Aliás, hoje, aqui ao meu lado esquerdo está Leonardo Albuquerque, doutor Leonardo, deputado federal, ele que é do Solidariedade e, ó, faz hora que eu estou chamando esse rapaz para vir aqui. O medo da pandemia, o medo do vírus, do mal invisível é tamanho, mas hoje a gente conseguiu laçá-lo e ele está aqui, não é? Mas ele veio porque, de forma consciente, não foi forçado não, tá? Eu acho. Então, Lorenberg Alves é o meu chapa de sempre, professor Lorenberg, meu parceiro, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Doutor Leonardo, muito bom tê-lo aqui, brincadeira à parte, né? Eu até brinco muitas vezes com o doutor Leonardo, mas assim, porque a gente tem assim, uma forma de conversar e ele não acha ruim das brincadeiras, exceto quando eu chamo ele de careca, mas ele é um dos deputados atuantes aqui da nossa bancada federal e que está aqui conosco hoje, satisfação muito grande de recebê-lo aqui. Obrigado, amigo. Saudade a todos os nossos telespectadores do programa Opinião. Está aqui na ilustre presença do professor Lorenberg, do amigo Paulo Coelho. Ele fica aqui me sacaneando, falando da minha cabeleira, por conta que ele tem uma amizade já de longa data. É um programa que eu acompanho, tem credibilidade e nós, assim que possível, falamos. Claro que a pandemia, eu falei para ele, ó, calma lá, durante a pandemia eu não vou poder ir. Mas, tomando todos os cuidados aqui, de higiene, distanciamento, estamos aqui prontos para trazer esse programa Opinião hoje, em especial, com a presença deles e de vocês aí. Eu estou aqui só para colaborar e discutirmos um pouco. A sua filhinha está bem, né? A Iris, o nome dela, né? Thalita. Thalita? Thalita está bem. Mas tá com 2, 3 anos? Quando... Nada, a Thalita já passou com 5 anos já. Não, rapaz, você estava... Você lembra daquela que nós estávamos na Assembleia Estadual ainda? Rapaz, Passa, o tempo voa, né? O tempo voa, né? 5 aninhos já. 5 aninhos. É bom ter filha, né? Eu tenho uma menina, já está com 15 anos, mas é bom ser pai de menina, né? Pois é, tem o João com o menino, mas a Thalita também. Eu também tenho um casal, o outro fica com ciúme, mas eu não estou falando que não é bom ser pai de menino, sim. Mas menina é um pouco mais... É uma sensação, né? Especial. A minha é Beatriz, a sua é Thalita. É Thalita. O professor, o doutor, eu vou chamar de doutor porque o senhor é médico, psiquiatra, e ao final do programa vai fazer uma consulta aqui com o pessoal da produção aqui, que está precisando de uma consulta com um psiquiatra. Mas, falando sério, com o seu conhecimento de médico, como que está sendo essa pandemia do ponto de vista das decisões políticas? Estão trocando os pés pelas mãos em alguns estados, agora acabei de ver que lá no Pará o governador deve ser indiciado, porque a Polícia Federal está pedindo o indiciamento dele por problemas de superfaturamento. O governo do Rio de Janeiro, há denúncias em São Paulo, em todo lugar. Como que está sendo esse trabalho, na sua avaliação de parlamentar e de médico, aqui com relação ao estado de Mato Grosso, em termos de fiscalização, o recurso que veio, foi e está sendo bem aplicado, como que o senhor avalia? No Brasil nós estamos acompanhando aí diversos problemas, e aqui no Mato Grosso nós nos reunimos, a bancada e o governador à época, para discutir até alguns preços que estavam sendo abusivos. As pessoas estavam aproveitando e aproveitam ainda esse momento de pânico. Veja o que aconteceu na Amazônia, né? O preço do oxigênio subiu, as pessoas morrendo com falta de oxigênio, e para você recarregar a bala, as pessoas aproveitando, praticando 3, 4, 5 vezes o preço normal. E nós percebemos isso no custo hospitalar de medicamentos, e reunimos com o governador à época, dizendo, nós temos que acionar o Ministério Público Federal, porque esse aumento do preço é abusivo e é criminoso, aproveitando a desgraça alheia, o momento de sensibilidade. Infelizmente, nós vimos essa situação ocorrer. Mato Grosso, nós pedimos para que tivesse esse cuidado. Alguns preços o governador insistiu em não pagar, porque saberia que a um futuro poderia ser acusado de superfaturamento, mas nós percebemos que, claro, que o ilícito há em outros estados, mas também houve um aumento abusivo por conta desse medo da pandemia. Então, nós pedimos a fiscalização. Em passado a pandemia, nós temos que usar nosso papel fiscalizador para ver estado por estado se houve aplicação correta e devida, porque tem recursos específicos para o combate ao Covid, tem para suplementar as perdas de receita, e o Mato Grosso não teve tantas perdas assim como outros estados. Pelo contrário, foi um dos poucos estados
que conseguiu as suas receitas equilibrar pela super safra, aumento do dólar e outras questões que contribuíram para o estado de Mato Grosso. Mas nós sabemos que investir mais, se puder investir mais nesse momento em UTIs, ampliar a rede de assistência, principalmente esses meses que estamos com aumento dos casos, e uma decisão certa, o governador está tentando comprar 1.100.000 doses, pedindo ajuda para diversos parceiros internacionais para complementar a vacina que o governo federal, o Ministério da Saúde, não tem condições de ofertar pela falta de insumo. Hoje está com 74% das UTIs ocupadas, não é? O senhor acha que é caso de hospital de campanha? Já que se pensar no hospital de campanha, o senhor percebe que esse aumento vai continuar? Nós não temos necessidade de construir um hospital de campanha como as pessoas pensam tradicionalmente. Nós temos unidades hospitalares aqui, tanto em Cuiabá quanto no interior, com ociosidade que podem ser ocupadas, enfermarias e transformadas em leitos de UTI, semi-intensivo, sem precisar construir essa arquitetura móvel que as pessoas pensam em hospital de campanha. Há possibilidade, tanto no Hospital Júlio Mirim, tem espaço ocioso, como em Cáceres existem, como em cada região polo tem. Então, se quiser fazer uma força-tarefa para ampliar as unidades, os leitos, seria interessante, possível, rápido, e é melhor acender o alerta. Os casos estão aumentando, espero que as pessoas tenham juízo no carnaval, porque no final do ano, as festas de final de ano, as pessoas abusaram e aí o resultado Está agora. está agora. Você acha que, concorda então que carnaval, não é questão de responsabilidade no carnaval, não, acho que não tem nem que ter carnaval, nesse momento pelo menos. Nesse momento, de forma alguma, Eu penso isso. deveria ser totalmente proibido. Tremberg, por favor, amigo. Deputado, antes de mais nada, nossa alegria, prazer e honra de tê-lo aqui. Hoje o nosso papo vai ser muito bom, aliás, já está sendo muito bom. A nossa alegria, deputado, é dupla, é dobrada, porque nós estamos junto com o médico e também com o parlamentar. Por falar em médico, vou aproveitar a carona. Deputado, recentemente, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal baixou uma resolução, a Resolução 486. Nessa resolução, em linhas gerais, estava lá muito clara. O Conselho tem a opinião de que a pandemia foi usada como ferramenta política para atacar o governo federal. Eu tenho 3 perguntinhas a respeito disso para fazer ao senhor. Na verdade, uma pergunta para o parlamentar e 2 para o médico. A primeira delas é para o médico. O senhor concorda com esse posicionamento do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, que a pandemia está sendo usada para atacar o governo federal? É a primeira pergunta. A segunda já é para o parlamentar. O senhor tem uma das funções brilhantes, que é a fiscalização das ações e atitudes do governo federal. E aí a minha pergunta: qual a avaliação que o senhor faz sobre as atitudes e ações do presidente da República com relação a chamar a Covid de gripezinha? E mais ainda, agrediu a Constituição e agrediu decretos de governos estaduais. Por exemplo, o decreto do governo do Distrito Federal, que não permitia que as pessoas comessem na padaria. O presidente da República saiu do palácio, foi à padaria, uma comitiva, comendo exatamente na padaria. A minha pergunta é: qual é a avaliação que o senhor tem com relação a este comportamento? A terceira questão é com relação a uma carta de ex-conselheiros e ex-presidentes do Conselho Federal de Medicina, que provocou e cobrou uma postura do próprio Conselho de Medicina, porque eles entendem que o Conselho foi omisso durante todo esse período todo, inclusive por tratamentos que não tenham nenhum sentido e nenhum conceito científico a respeito. E nesse particular, deputado, há quem diga, e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, que o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais estão aliados mesmo, ideologicamente, com o presidente da República. É por isso que o Conselho Federal, eu estou perguntando, não estou afirmando, Sim. é por isso que o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de medicina
agem como estão agindo. Perfeito. Nós temos que deixar bem claro a situação. Politizaram o vírus, politizaram diversos momentos, ficou acima da ciência. E quando isso acontece num tema, quando a ideologia, quando passa a ser maior do que as demonstrações da ciência, uma doença nova em termos dessa variação, porque desde 2002 houve um surto na China, por isso que é o SARS-CoV-2, Covid-19. Nós tínhamos o MERS-CoV também, que foi no Oriente Médio em 2010. Então nós já conhecíamos o coronavírus da década de 60, mas essa variante, o Covid-19, era nova para nós. Mas politizaram. Então foi o primeiro grande erro. Houve politização desde o começo do que era a doença. Foi errado do presidente dizer que foi uma gripezinha? Sim, o presidente se arrepende disso. Porque no começo, a grande maioria quis desdenhar de uma situação. Eu conversei com algum parlamentar aqui do Mato Grosso, na época, e disse, se não tivermos cuidado, nós vamos chegar a inúmeras mortes. Falou que nada, não vai ser como no passado, não é assim. Mais de 200 mil mortes, mais de 5 mil mato-grossenses. Isso eu falei há mais de um ano atrás, sentado com um parlamentar da Assembleia Legislativa daqui. Então, esse desdém inicial foi de uma grande maioria que achava que era uma gripezinha, que não ia dar nada, que era coisa que só afetaria os idosos e fazia a conta de 2,8%. Olha a dimensão disso. Eu comecei a mostrar a escala estatística. E até o próprio presidente, erradamente, foi realmente, eu estava em Brasília nesse momento, o Ibanez, que é o governador de Brasília, foi firme no início, segurou a situação que ali estava para crescer epidemicamente em Brasília, corretamente fechou, cercou, e o presidente desobedeceu. Uma norma distrital, não utilizando máscara e indo comer no local público quando não podia. Um mau exemplo. Como médico eu tenho que falar. Apesar de ser um parlamentar que vota com o presidente, na maioria das vezes, um partido independente, eu tenho que ter responsabilidade com as coisas. A falta do distanciamento e a atitude de não usar máscara, do negacionismo é errado quando você é uma referência de não incentivar a vacinação, uma questão própria. Eu tenho meus pensamentos próprios, mas temos responsabilidade enquanto um agente público na postura de onde você exerce. Eu como parlamentar e cada um no executivo, no judiciário. Isso realmente tem que ser anotado. Mas que houve sim o aproveitar deste momento para ver embates políticos pensando em 2022, ocorreu. Ocorreu estados, governadores aproveitando desse momento para tentar crescer politicamente para ser um adversário de 2022. Infelizmente, mais uma vez, politizaram o vírus, pensando em campanhas presidenciais e não nas inúmeras mortes que aconteceu. Dos dois lados houve esse erro, houve uma disputa pessoal pela vacinação. O governo federal, o presidente Bolsonaro, percebeu um decréscimo da sua popularidade devido à demora da resposta da vacina e, enfim, deixando isso para trás, o governo adotou uma postura diferenciada que agora está buscando insumos para a vacinação. Como houve uma demora dessa questão diplomática e um grande erro, não concordo com a China, a revolução cultural dela, não concordo com o que foi no passado, mas não se dá para brigar com um gigante. Você vai brigar com uma pessoa que é 10 vezes maior que você evita. Mas nós adotamos essa postura e os resultados diplomáticos são desastrosos, que fez com que nós ficássemos a terceiro, quarto, quinto plano dos insumos necessários para a produção da nossa vacinação. Tanto uma guerra internacional, quanto também interna, a disputa contra o Estado de São Paulo. Agora, vencido isso, estamos buscando novos parceiros, novos laboratórios, pensando até na Sputnik 5, que é da Rússia e outros, para oferecer à população brasileira a vacinação. Que bom que o governo tem a consequência do que foi, mas tem, de fato, a ciência agora de que a vacinação é o caminho ideal, mais econômico e seguro para dar à população brasileira se livrar da pandemia e ter recuperação econômica. Porque o que quebra uma nação, né? Uma guerra. Nós temos uma guerra invisível, Paulo falou. Nós estamos falando de uma grande desastre natural que acabe com a produção alimentar daquele país, a falta de alimentar. Ou uma doença que assole uma população inteira ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo, então, um momento de risco de derrocadas de nações. Isso é uma grande realidade. E isso que nós falamos é o que realmente acaba com a economia, acaba com o país. E nós vivenciamos a cada dia esse perigo. Que bom. O parlamento, a Câmara Federal, foi que incentivou o auxílio emergencial.
o parlamento que tomou a frente para sensibilizar o executivo que era necessário auxiliar os estados, incentivá-los em relações ao Covid, às perdas orçamentárias para manter os serviços. O parlamento teve um papel muito atuante que depois ficou no início parecendo que era só o executivo que tinha tomado essa decisão. Pelo contrário, partiu de nós, o parlamento, várias ações que ajudaram os estados, que ajudaram os municípios, que ajudou a atender a população brasileira. Mas, a parte disso, eu falo que a gente tem que ter essa reflexão, deixarmos isso para trás, essa questão da ideologia, e partirmos para frente. Agora, quanto a essas nuances de quebra de normativas, do que preceitos de Constituição, caberá também a comissões a julgar isso e, com seriedade, demonstrar. Claro que qualquer processo que venha a ser, pessoas vêm falando de impeachment, eu não concordo, porque traz mais instabilidade ainda ao país que está nessa fragilidade. Nós não podemos, temos que deixar 2022 para 2022, mas não podemos passar pano em ninguém. E a questão dos conselhos, propriamente? A questão do alinhamento ideológico dos conselhos. Existe. Os conselhos têm uma proximidade, sim, com o Executivo Nacional, com a Presidência da República, mas geralmente, eu posso falar pela minha classe, o Conselho de Medicina Federal, no caso, não posso julgar os regionais, cada caso, sempre foram muito brandos, muito frouxos em algumas ações, principalmente de punição, de estar mais presente. Essa é uma característica que se aflorou agora maior no momento de guerra invisível, mas já tinham esse comportamento, tinham que ter uma ação mais enérgica muitas vezes, em algumas ações não éticas de profissionais, e a gente vê que isso não acontece na sua efetividade. Esse comportamento já era comum, e era uma crítica que eu fazia, tanto que existia a Associação Brasileira Médica que discutia com o Conselho Federal de Medicina por essa falta de postura. O governo Temer era assim. O governo Lula, mas o desastre maior é agora, né? Sim, ficou mais visível agora do que nunca. Agora que está tendo uma pandemia também, né? Ficou mais visível do que nunca. Então a gente vê essa falha, espero que o Conselho repense a sua falta de postura e tenha postura, e isso a gente tenha mais ética, mais compromisso com a população brasileira. Muito bem, estamos aqui entrevistando ao vivo o doutor Leonardo, deputado federal pelo Solidariedade. Se você tem aí uma pergunta a fazer para o deputado, esteja à vontade, está aí na tela o número aqui do WhatsApp do programa Opinião. É muito bom você se manifestar, porque sempre tem aquela dúvida, aquela pergunta para fazer a um parlamentar federal. No caso do Leonardo, ainda tem ainda o bônus, que é o fato de ele ser... eu estou rindo aqui porque ele está toda hora passando álcool na mão aqui, né? O fato dele ser médico também, não é? Então você pode juntar aí o útil ao agradável e mandar aí a sua pergunta, a satisfação em ouvir você. A sua opinião é o que importa aqui. Pode ser uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, um elogio. Ninguém é de ferro também, né? Então, é isso. Leonardo está aí, 99932-2529, para você mandar a sua pergunta aqui via WhatsApp, no Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Ok, já voltamos, viu? Rapidão mesmo aqui no nosso intervalo comercial. Estamos retomando aqui entrevista ao vivo com o doutor Leonardo, deputado federal pelo Solidariedade, ao vivo aqui no canal 22 TV Pantanal, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. Está aí na tela, vai aparecer na tela. Eu juro que vai aparecer na tela o número para você participar com a gente e mandar, né, Boca? Acho que é aí apareceu Alansen é o nome dele, mas o nome famoso mesmo de guerra é Boca. 99932-2529 para você participar com a gente, interagir conosco aqui. Antes, porém, eu quero destacar o que temos de mais relevante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Por exemplo, homem de 34 anos e mais 25 pessoas morrem de Covid-19 aqui no estado.
Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, nesta segunda-feira, dia 8, apontam que Mato Grosso registrou 26 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Um homem de 34 anos, de Cuiabá, está entre um dos novos óbitos notificados. Com a atualização, Mato Grosso passa a contabilizar 5.300 mortes e mais de 227.200 contágios, do total de casos em mais de 213 mil ocorrências. Os infectados já se recuperaram, mas outras 7.800 pessoas seguem em isolamento domiciliar. Hoje, cerca de 74% das unidades de terapia intensiva, as UTIs, estão em uso, sendo que em 5 hospitais os leitos já foram 100% esgotados e em outros 11 caminham aí para o esgotamento. Paralelamente, 33% das enfermarias também estão ocupadas. Está de alertíssimo. Olha, outro destaque aí também do Gazeta Digital. Sintep não descarta greve caso o governo decida pelo retorno às aulas. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, Sintep, o Valdeir Pereira, não descartou a possibilidade de greve caso o governador Mauro Mendes, do Democratas, seja irredutível com relação ao retorno às aulas. Ele ainda cita negligência do chefe do Executivo Estadual e também do secretário de Estado de Educação, o Alan Porto. Abre aspas para o Valdeir. Se o governo sinalizar o retorno presencial, a greve não está descartada. Acredito que a categoria já tenha amadurecido as dificuldades em relação às pessoas que perdemos durante esta pandemia. Com certeza vão exercer a atividade de paralisação em defesa da vida. Fecha aspas para o Valdeir, que é o comandante aí do Sintep. Está aí, ó, no www.gazetadigital.com.br. Tem informações de economia também aí, né? Essa discussão política em torno também lá do Planalto sobre um caminho aí para fazer com que o preço dos combustíveis sejam reduzidos também nas bombas, já que nas refinarias já estão sendo reduzidos há algum tempo. E outras coisas, mas esporte, coisas do Flamengo, né, que eu sempre cito aqui, que é o melhor time do mundo. Olha, mas tem o melhor telespectador do mundo, que é você que está participando conosco já aqui. Bora ver quem está perguntando. WhatsApp aqui para o Leonardo, no telão, bora de baixo, está me dizendo aqui, ó. Gostaria de saber se ele, no caso o deputado, tem algum projeto ou outros para as BRs 158 e também a BR 322, que são nossa maior necessidade nesse momento, não somente para transportar grãos, mas também as pessoas que estão doentes e que necessitam aí de tratamento, principalmente nos casos da Covid-19. O Araguaia pede socorro, Leonardo. Eu sou a Andréia de Araújo. Está perguntando aqui sobre as rodovias federais. Agradecer, André Araújo, participação, a todos os nossos companheiros do Araguaia. Eu conheço o Araguaia, fiz de carro. Então, a 158, 242, todas essas rodovias, já trafeguei dirigindo, né? Para saber o que vocês passam todos os dias. E assim falei, São Félix, Araguaia, Ribeirão Cascalheira, toda essa região. Fui até o Alô Brasil, famoso, né? Mas dali para frente não temos mais pavimentação asfáltica. E realmente o Araguaia pede socorro e nós cobramos do governo federal que tem projetos. Uma discussão ambiental, o professor Lanenberg sabe disso, que era o traçado. Se passava pela traçado original ou se desviava, a questão indígena, os licenciamentos ambientais, que essa burocracia precisa mudar nesse país. Nós estamos uma burocracia necessária para evitar, é um sistema de controle. Pode atropelar também os direitos indígenas, Isso, por exemplo. mas ela tem que ser inteligente. Mas, para você ver, nós reunimos com algumas comunidades indígenas que falaram, não, nós queremos que passe por aqui, por esse traçado, porque nós usamos, queremos usar também. Né?
querem, precisam ter o acesso também, porque ali transportam doentes, não é só mercadorias, não é o transporte de grãos, uma riqueza que o Mato Grosso tem, mas são cargas, pessoas que precisam ter dignidade e a infraestrutura é levar emprego, renda, dignidade, desenvolvimento socioeconômico que essa região precisa, né? A Toga é considerado o Vale dos Esquecidos, a região nordeste do estado de Mato Grosso, que é lá em cima, no Araguaia. Então a gente tem cobrando o ministro Tarcísio, que tinha um compromisso que ainda nesta gestão do Bolsonaro aplicaria. O ano passado era para demonstrar um estudo, o EVTEA, né, da 242, e este ano já para começar a execução. A questão do traçado, já houve um certo entendimento, discussões com o DENIT, com o Ministério do Transporte, do nosso ministro Tarcísio. E essas questões ambientais vencidas, precisamos. Existe um projeto, esse compromisso, a bancada se reuniu a semana passada, a qual assumi a nova coordenação, e uma das cobranças, tanto da parte do DENIT, da 174, da duplicação da 163, enfim, outras questões, a Ferronorte, chegando esse braço até Cuiabá, porque a FICO e a Ferrogrão têm questões ambientais que está mais difícil do que esse braço chegar até aqui a região metropolitana, são pautas da bancada de prioridade nesse primeiro semestre de infraestrutura para o estado de Mato Grosso. Tá certo. Professor. Deputado, eu vou aproveitar mais uma vez da sabedoria política do senhor, da experiência e vivência, alguém que saiu do Legislativo Estadual, foi para o Legislativo Federal, e fazer uma pequena provocação no bom sentido sempre. O caso da deputada federal Flor de Lis. O senhor, na opinião do senhor acha que a Câmara Federal está muito passiva, muito indolente, muito sem fazer nada com relação ao caso da deputada Flor de Lis, que é acusada, toda a investigação aponta ela como a mandante do crime do assassinato do seu próprio marido. Qual é a opinião do senhor a respeito disso? Realmente, esse caso é um caso emblemático, existiram e existem outros ainda na casa, que o Conselho de Ética, aproveitando esse momento de pandemia, e outras comissões permanentes não funcionaram, professor. Nenhuma comissão funcionou, tanto que estamos até sem um orçamento, porque a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, não existe no Congresso. E assim foi da saúde, assim foi da agricultura, enfim, todas as áreas. Falha, comete uma vergonha em não colocar sobre a apreciação do parlamento essa conduta. No mínimo, essa deputada tem que estar afastada das suas atividades para que responda na justiça. Esses e outros casos absurdos que vi acontecer lá dentro também, de falta de ética, de decoro parlamentar de alguns parlamentares de outros estados e que aproveitaram a impunidade com a desculpa da pandemia e as comissões não serem instauradas pelo antigo presidente da casa. Aliás, isso aí, não é? Já o Lira, que é o novo presidente, ele já houve uma conversa, porque a Flor de Lis vai ser titular não, que ela vai exercer cargo de comando na Secretaria da Mulher e tudo mais. Aí o Lira foi lá, outros também ali da mesa diretora disseram, não tem nada definido, ninguém. Até porque eles se reúnem, todas as mulheres parlamentares, no caso da Câmara, são titulares da Secretaria da Mulher. Elas se reúnem, acho que agora nos próximos dias, para eleger quem vai comandar, quem vai ter cargo A ou cargo B. Agora, aí veio essa fake news que foi na semana passada muito difundida nas redes sociais, dando conta de que a Flor de Lis, que eu acho que nem devia estar lá, devia, né, pelos indícios que já foram levantados pela polícia. Eu queria também, quero perguntar para o senhor o seguinte, agora, com o novo comando da casa, e tem agora as comissões, não é? Outra celeuma que se tem é em torno da Bia Kicis, a deputada Bia Kicis, que pelo PSL que deve indicá-la, e a indicação seria do caso do PSL, há uma chiadeira muito grande, um esperneio muito grande para que ela não o seja, não é? E a preocupação parece que vem mais lá do Supremo, que já se manifesta de forma... Hoje, com o negócio de rede social, os ministros estão dando seus pitacos aí. E aí a Bia Kicis, na minha avaliação, aí já é opinião, viu, gente? Já é opinião, ela é mais do que qualificada, qualificadíssima. Procuradora há muitos anos, 25 anos, entende tudo da área jurídica. Ah, mas ela está sendo investigada lá no escândalo
no processo do fim do mundo, que é um escândalo, na verdade. Você acabou de falar da Constituição Federal, ali é um atropelo, onde o próprio ministro bate escanteio, vai lá, cabeceia, investiga, manda prender, enfim. E aí, então, está essa polêmica toda em torno da Bia Kicis. Aí eu fecho a minha opinião, essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a sua, sem que a minha tenha qualquer tipo de influência, perdão pela presunção. Mas, assim, queria a sua avaliação, uma análise, pelo menos, sobre o caso Bia Kicis. Na minha avaliação, ela vai assumir. Mas o que está acontecendo em torno disso lá? Você também concorda que ela não tem capacidade, enfim? Não, a questão é a questão técnica dela, que é indiscutível. Como disse Paulo Coelho, ela tem uma formação jurídica, tem preparo para tal. A questão é que temos uma gama do parlamento que não concorda com a atitude da parlamentar, que tem, nas redes sociais, utilizou para xingar o ministro Supremo, utilizando da sua prerrogativa, da sua imunidade parlamentar, para fazer essa questão que não confere isso a um parlamentar, na minha opinião. Extravasou, extrapolou no seu comportamento de uma opinião individual e trouxe para a sua função do parlamento. Que aí nós temos uma discordância e muitos deputados discordam dessa atitude dela e por isso diziam que não seria a pessoa mais adequada para estar à frente das principais comissões. CCJ e CMO são as duas principais comissões que são disputadíssimas lá dentro. Que aí cabe, por proporcionalidade de bloco, o partido, no caso o PSL é um partido que apoiou esta presidência e se torna o maior bloco, apesar de que hoje o PT é o maior número de parlamentares, mas não estava nesse bloco que elegeu o Lira, então passa o PSL ter a autonomia de indicar um parlamentar para ocupar. Então a decisão do PSL, a indicação da Bia Kicis. Sendo assim, temos que respeitar a indicação do PSL, mas na realidade é isso, é este comportamento, principalmente a agressividade no discurso e o ataque que fez ao ministro à época, isso está nas redes sociais, que gerou essa dificuldade e acreditam que esse comportamento... Paixão, né? Isso, não seria adequado. Paixão pelo Bolsonaro, o pessoal acaba tendo o coração na ponta do dedo e começa a dedilhar aí, vale e falar. Tudo. E falar também, né? E assim, isso é comportamento que as pessoas colocam em dúvida a presidência de uma importante comissão, mas preparada, ela é. Se bem que para quem já teve João Paulo Cunha na CCJ, rapaz... Pois é. E não faz muito tempo, não. E ninguém falava nada, para não ver que ninguém falava. Agora, porque a mulher está lá e vai colocar, vai desengavetar e vai mexer com a tal da PEC para acabar com os efeitos aí da PEC da Bengala. Eu tenho um bom relacionamento com ela. Você tem? Tem. Eu sei que eu estou da bancada ali do PSL. A PEC da Bengala, o voto impresso, defesa dela que vai criar uma comissão aí. Aí tem foro privilegiado, aí tem prisão após segunda instância. Isso, que tem que acontecer no país. São pautas que ela está querendo defender aí, mas tem gente que não está suportando. E, curiosamente, o pessoal lá do lado diretamente oposto. Mas cada um pensa da forma que quer pensar, não é? Mas, Paulo, a beleza da democracia é isso. Nós vamos ter divergência de pensamento. Se a relatoria cair para um partido grande como o PT, tem que ser respeitada a proporcionalidade na casa e vamos colocar para discussão, que ganhe o argumento, que ganhe o convencimento, porque não pode engavetar como engaveta, proibir de colocar algumas coisas em pauta. Vamos, a opinião, o convencimento tem que ser não a agressividade, o fanatismo, mas colocar a ciência, a técnica, o convencimento, o parlamento, que é para falar, ganha a democracia. PEC da Bengala, o senhor concorda que deve voltar como era antes, que agora baixar de 75 para 70 anos para o ministro Supremo? Tem que abaixar, eu acho que a gente tem que até repensar cargos vitalícios, acho que tem que ser por um tempo menor, 10 anos, alguma coisa, tem que ser um pouco uma mudança, se a minha opinião tem que mudar. Aí tem voto impresso, que eu citei aqui, voto impresso, prisão após segunda instância. Voto impresso eu acho não necessário, a gente tem que confiar, tem que fiscalizar, participar mais dos momentos iniciais que você fiscaliza as urnas, a gente não faz isso, não sabe que isso existe e depois reclama, quando você tem o momento correto para fazê-lo. E no caso da prisão de segunda instância, sim, sou favorável, outros países já aplicam, esse negócio de recorrer, deixar brecha no Brasil, que prevalece a impunidade gera mais crime e chega, né? Tem aqui a participação aqui, Lorenberg, só me permite fazer abrir espaço aqui para o telespectador que está participando com a gente. Boa noite, eu vi que o deputado tem um projeto que trata sobre transformar em crime hediondo o crime
na saúde pública. Ele acha que a demora a aprovar esse... Por que o senhor acha que está demorando a aprovar esse projeto? Estamos vivendo muitos crimes na saúde durante a pandemia. Obrigada, Luciana de Cuiabá está lhe questionando sobre esse projeto. Agradeço a Luciana por lembrar. Quero até comentar que eu tenho um projeto de combate à corrupção que foi apensado junto com o ex-senador Pedro Táxi e o cabo Daciolo, que tinha uma movimentação. Nós entramos juntos porque eu tratei da saúde. Em crime hediondo, todo crime deveria ser hediondo, mas na saúde diretamente impacta você matar alguém. Você está roubando vidas de pessoas, isso é horrendo. E é o que a gente pratica, infelizmente, deixar acontecer e passar os panos e dizer que está tudo bem, fingir que não aconteceu. Eu digo a gente do parlamento. Quando a gente coloca um projeto desse, a minha autoria, você acha, Luciana, que há interesse? Eu consegui as assinaturas, coloquei lá, apensaram, foram empurrando, mas a gente não consegue colocar uma pauta dessa importante, principalmente agora, na pandemia, que tem indícios de corrupção em vários estados. Infelizmente, essa é uma realidade. Esses projetos e outros não têm interesse da maioria. Mas agora é o momento de chegar no Lira, chegar do pessoal Exatamente, uma nova mudança, vamos apresentar essa possibilidade, tentar desapensar, que eu tentei e liguei para a antiga presidência, falei, olha, tem um projeto assim, assim, desapensa, vamos colocar esse ponto para votar, é importante para o país. Estou até agora esperando. Com essa nova presidência, a gente vai voltar a essa discussão, mostrar que é importante e que o parlamento não pode fingir que nada está acontecendo. Não pode passar panos, não pode fazer vistas grossas, como é disso. E a gente tem que encarar, a impunidade nesse país é o que gera também o ilícito, gera a corrupção, chega, né? Essas e outras pautas que eu tenho para reduzir pena... a progressão de pena para quem mata, para quem comete crimes, atentado à vida, também eu não consigo assinatura. É impressionante. Redução de pena? Não, hoje você tem uma redução de pena progressiva. Eu tenho uma proposta de lei que, se for um crime de atentado à vida, homicídio, terrorismo, estupro, ele não pode progredir pena, tem que cumprir na sua integralidade. Ótima ideia. Mas pergunta se eu consigo as assinaturas suficientes. Você não consegue as... Vou perguntar. Deputado Leonardo, o senhor não consegue as assinaturas suficientes? Não consigo 178 assinaturas para colocar esse projeto, Paulo. Absurdo, né? Tem que pegar e fazer tipo arcanjo, né? Sair com um chapeuzinho folheando assinaturas. Professor, queria que você deixasse uma pergunta para a resposta no segundo bloco. Entretanto, contudo, se ela for um pouco mais extensa, a gente deixa para abrir o próximo bloco com ela. São duas perguntinhas separadamente, independente uma da outra, deputada. A primeira delas tem muito a ver com essa resposta que o senhor acabou de nos dar. A deputada federal Rosa Neide tem um projeto de lei que o condenado pela Lei Maria da Penha não pode exercer cargos públicos. O que o senhor pensa a respeito deste projeto, que provavelmente o senhor conhece? E a segunda pergunta, qual é a avaliação que o senhor faz do setor de fiscalização da Câmara Federal, só da fiscalização? A Câmara tem tido um bom desempenho, lembrando sempre do artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal. O deputado Leonardo vai responder essas duas questões aí levantadas por Lorenberg Alves após o intervalo comercial. E você pode mandar a sua pergunta também aqui via WhatsApp, 99932-2529. Opinião, dá um tempinho só e volta já já. Preservar e proteger o meio ambiente é um compromisso de todos nós. É fundamental para que as próximas gerações possam usufruir de tudo que o nosso planeta oferece, tendo acesso a um ar puro, água limpa e variedade de espécies que aqui vivem. O lixo merece atenção especial. É preciso ter cuidado com o que jogamos fora, porque ele pode trazer danos à saúde de toda a comunidade. Preservar o meio ambiente é dever de todos nós. Iniciativa Grupo Ecker. Casas em condomínio em Cuiabá e Várzea Grande. Supermercado São João, potência em economia. Rodovia Mário Andreasa na rotatória do posto Papito, em Várzea Grande. IMO, clínica especializada em odontologia, onde você encontra diversas especialidades em um só lugar. Unopar, ganhe bolsas de até 100%. Hospital São Judas Tadeu, um hospital completo para atender você.
3M Materiais Elétricos, Avenida Frei Coimbra, número 500, Icaraí, Várzea Grande. Agora são 8h11, cá estamos de volta ao vivo aqui com o doutor Leonardo, o deputado federal do Solidariedade por Mato Grosso, aqui pela primeira vez no Opinião. Espero que seja a primeira de uma série, né? Porque, afinal de contas, é um importante parlamentar aqui da nossa bancada federal. O deputado, o glorioso Lorenberg deixou duas questões no bloco anterior. O senhor lembra delas? Aí o senhor já pode, seja à vontade aí para responder. Eu trabalhei num grupo há alguns anos atrás, que o então juiz Geraldo Fidelis, lá com Marco em Cáceres, nós tínhamos um grupo para a questão da Lei Maria da Penha, para trabalhar, sim, dar assistência às mulheres vitimizadas, mas também o vitimizador, aquele que pratica a violência física, psicológica, financeira, enfim, são diversas. E a grande maioria desses homens era obrigada a passar por um grupo. Eu era um dos médicos, tinha psicólogo, tinha assistência religiosa para trabalhá-los. Muitos não tinham nem noção de que tinham praticado a violência por conviver num ambiente machista, patriarcal, que viam e replicavam isso dos seus avós, dos seus pais, não tinham a consciência. A partir do momento que a gente mostrava isso, a reincidência foi baixíssima. Fizemos um trabalho. Então, são vários pilares. Temos que ter legislação firme? Sim, é um dos pilares. Mas você tem também que trabalhar a vítima, o vitimizador, temos que ter as medidas protetivas, isolamento para a mulher, porque existem casos de extrema violência, os feminicídios estão aí. Mas são vários pilares que se trabalham e a gente pode sim manter a família unida se fizer um bom trabalho como nós fizemos. Tem esta legislação, que é uma punição maior. Eu coloquei uma legislação também porque nós temos uma falha. Não sei se vocês lembram o caso daquela paisagista no Rio de Janeiro, que o rapaz foi ter um encontro, a espancou e ele saiu liberto, porque ele não era convivente, ele não se encaixou. Eu fiz uma nova lei propondo uma mudança nesse quesito para que ele tivesse também o mesmo efeito da Lei Maria da Penha e não ganhasse a condicional, a liberdade, como foi feito, pagou a fiança e saiu. E também nós temos um crime de difícil comprovação, que é o crime de ameaça. As pessoas ameaçam, no caso o homem e as mulheres, e não dá para provar, ele sai. Ameaça 1, 2, 3 vezes, aí pratica o feminicídio. Eu também coloquei lá um inciso, a qual comprovado ele ganha 30 dias inicialmente e depois essa pena vai progredindo. Que também, Paulo Coelho, está lá na gaveta esperando. Então não é só esse distanciamento, a punição, são diversos pilares para nós vencermos isso. Tanto a educação inicialmente nas escolas, para vencermos a cultura do patriarcado, infelizmente difundida não só no Brasil, está enraizada, como em outros países. A partir desse momento, mudando essa concepção machista, patriarcado, da mulher como objeto, desde a infância, nós teremos adultos melhores que perceberão que esse comportamento está errado e também trabalhando, dando assistência total à vítima. Medidas protetivas, restritivas, mas também podendo trabalhar o vitimizador, porque muitos têm condição de não praticá-lo mais quando bem atendidos. Nós temos esse projeto há muitos anos, o doutor Geraldo é testemunha e outros colegas que trabalharam, que funcionou muito bem. Lorenberg. A avaliação da Câmara Federal. Sim, verdade. Essa é a segunda pergunta. Doutor, nós sabemos realmente, temos que trazer a meia-culpa. Temos que trazer sinceridade aqui para o nosso telespectador. Uma das funções que deveria ser primordial, que é propor lei e fiscalizar, é falho no legislativo brasileiro, principalmente federal, estadual, quando a grande preocupação passa a ser somente emendas parlamentares, ser office boy para correr atrás de recursos. Não deveria ser, é muito maior do que isso, é muito mais importante. Claro que eu deveria garantir na lei orçamentária anual, na diretriz orçamentária, recursos para o meu Estado e brigar cada um por si, mas quando a preocupação passa a ser só isso, ser um carreador de emendas, né, como é o sistema brasileiro, que não existe isso em outro local, foi invenção para a reeleição, enfim, de um presidente à época, isso é preocupante. E aí falha-se na fiscalização. O parlamento tem tradição em falhar na fiscalização, tanto que fortaleceu outros órgãos de controle, que passaram a ter esse papel, que também deveriam ser auxiliares, e não é mais hoje, essa discussão está vencida, que era primordial do parlamento, mas ele decidiu ficar um pouco afastado e colocar para outros órgãos e crescer. Falha a fiscalização do parlamento em diversas áreas, e isso tem que ser repensado, e o perfil do parlamentar também deve ser observado pela população. Acho que isso tem também a ver, não ser só monotemático, e tem que saber da sua função e exercê-la. Eu quero puxar a coisa aqui para Mato Grosso. O senhor agora
é o novo coordenador da bancada federal do Estado, lá em Brasília. E como que o senhor tem acompanhado aí as discussões em torno do VLT, que agora, com o aval da Assembleia Legislativa, o governador procedeu aí à mudança, quer proceder à mudança aí de VLT para BRT, não é? Perfeito. Primeiro, a sua opinião sobre isso aí, de que forma a bancada pretende, já que parece que o Medeiros é o Medeiros que é vai tratar desse assunto dentro da bancada, tem alguém que vai tratar desse assunto lá, parece que é o Medeiros, né? Ele se dispôs a fazer. Se dispôs, né? Me ofereci, eu quero fazer. E aí ele, como é que está aí essa discussão dentro da bancada? Perfeito. Também nessa reunião a qual nós tocamos, existe uma ferida aberta, principalmente em Várzea Grande, em Cuiabá, a nossa capital, e Várzea Grande, cidade conurbada, junta, que precisa ser resolvida. Eu não era deputado na época da decisão do modal, que na minha opinião, enquanto deputado estadual, que foi depois que essas obras já estavam, essa ferida estava aberta e envergonhando as nossas cidades queridas de Cuiabá e Várzea Grande, estavam sendo enroladas. A escolha do modal foi equivocada, foi errado, vamos tratar aqui. Porque, claro, você pergunta à população, quem não quer o melhor? Entre uma Ferrari e um Gol, você vai querer a Ferrari. Mas será que temos condições de tê-lo tecnicamente? É viável o custo, a manutenção? Tudo isso não foi levado em conta. E sim, existiam outros propósitos que haviam para escolher este modal. Tanto que está aí, sucata parada, que hoje a gente não sabe para que servirá. Mas, e para terminar, o custo seria maior do que aplicar um transporte como o BRT, que já é comum em várias capitais, que já funcionam. Então, o custo para o BRT era menor do que o VLT à época. E o subsídio para as passagens, que é o quanto que o governo tem que pagar para que a passagem seja de menor custo para a população, também era muito. Então, foi erro em cima de erro. Nós temos uma vergonha, uma ferida aberta que precisa ser solucionada. Mas, mais uma vez, querem politizar. Querem colocar uma disputa de 22, uma disputa pessoal acima de uma questão técnica e resolver. A população está cansada. Eu me envergonho de ver. Você acha que tem que ser técnica a discussão? Tem que ser técnica. Até onde eu trabalhei e usei o parlamento à época, você acompanhou, usei a tribuna para fazê-lo, mostrar que estava errado, a decisão errada, que a justiça punisse se houve o ilícito, se houve errado, se foi feito para roubar, que a justiça fizesse, mas tinha que ter uma solução. A solução, naquele momento, na comissão que existia, na Assembleia, há 4 anos atrás, mais ou menos isso, 4, 5 anos, né, mostrava que o BRT era o melhor caminho para terminar mais barato e infelizmente, mostrava ser errado. Vamos resolver isso? Vamos parar com essa discussão, com esse mimimi, com esse blá-blá-blá? Quer resolver o que a população quer resolver? Quer ser atendida, quer ter transporte de qualidade, quer ter essas feridas apagadas. Destruir o comércio ali em Várzea Grande acabou. Quantas pessoas faliram, né? Tiveram exatamente aqui também. Chega, chega. Não podemos fazer esse trampolim político para 22, porque isso continua sendo um desrespeito à população. Eu tenho essa opinião. Existem outros parlamentares lá que querem o VLT. Ótimo, essa é a beleza da democracia. Quem apresentar melhores condições técnicas, mostrar o convencimento melhor, que ganhe, mas que se resolva. Ô Lorenberg, sobre esse assunto aí, eu queria chamar um telespectador aqui. Por favor, telespectador. Não, eu achei que você queria emendar nesse assunto aqui. Vamos emendar então aqui no telespectador, participando com a gente. Boa noite. Pergunte aí ao nobre deputado se ele é a favor ou contra ao grande volume de auxílio aos parlamentares, tais como auxílio de moradia, passagens, correspondência, paletó, entre outros mais absurdos aí. O Ivair está perguntando se o senhor... Ivair, obrigado. Realmente é uma pergunta salutar. Tem muitos auxílios como esse paletó, não existe. Né? Então, eu vi muita fake news. Eu queria saber onde é que está tanto assim. A gente tem, por exemplo, outros poderes, o judiciário que tem muito mais auxílio do que o legislativo e ninguém fala nada. Né? Eu falo. Eu, particularmente, isso não é motivo de vangloriar, mas veio aí que teve uma reportagem de outra emissora que mostrou que eu fui o que menos gastou. Porque a gente gasta com responsabilidade, é dinheiro público. É o senhor ou é o Manuelzinho? O Sou Manuelzinho esteve aqui falando que era ele. Não, ele saiu até na TV CA, lá, pode ver lá, tanto de verba indenizatória quanto de custeio. Ah, não, o negócio foi de verba de gabinete. Sim, se colocar os dois juntos eu sou mais econômico. Mas isso aí é claro, e nem por isso eu fico me vangloriando disso, porque isso não é mérito, é meu dever
zelar bem. Lógico que existem alguns cursos de logística que você atua, eu concordo que tem que tê-lo, porque eu sou um parlamentar zeloso, não me envolvo no ilícito e preciso, para bem trabalhar, atender a população mato-grossense. Eu não sou hipócrita aqui. Mas o exagero disso, a quantidade enorme, está errado. Existem outros poderes que não têm fiscalização. A nossa verba indenizatória eu pago com o meu dinheiro, apresento a nota, ela passa por um grupo e coloca na transparência, aí ela é paga. Outros locais eu não vejo isso. Não vejo isso no Ministério Público, não vejo no Judiciário, não vejo a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Mas lá nós temos a transparência e ninguém fala isso. Não, eu falo, aqui o Ministério Público começou a falar de comprar de smartphone, de aumentar isso, aumentar aquilo, nós que falar imprensa, né? E a população vem nos instigando, a gente faz nosso papel. Eu sou contra geral, tem que equilibrar as coisas, o dinheiro público é nosso, temos que ter zelo por ele. Você tem que justificar, justificou, tem transparência, passa para uma comissão, ótimo, okay. Beleza. Lorenberg. Aproveitando a carona, deputado, já tem um projeto antigo e que não anda de jeito nenhum, é de promover a venda de apartamentos que os parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, estão utilizando. E também acabar com a ajuda, quem não recebe o apartamento recebe dinheiro para poder estar lá. Isso. O senhor concorda com isso? Tem que manter, de fato, esses apartamentos, tem que manter, de fato, a ajuda de custo? Perfeito. Para que a população nos entenda, existem os apartamentos funcionais, né, que é o nome correto. Ele não é para todos, não existe 513, nem 81, né? Para senadores, enfim. Mas existia muito mais, existia ex-servidores, misturado lá dentro, juízes que viviam nesses apartamentos, nessa farra, né? Existem algumas unidades dessas que não tem ninguém dentro, que já foram sucateadas, são estruturas antigas. E o auxílio é R$4.000 por mês, que somente pode ser para pagar moradia. Esse dinheiro não vem. Muita gente acha que essa verba indenizatória é X, esse dinheiro vem para a gente. Não. Você paga, tira a sua nota, apresenta lá, você será ressarcido após alguns dias uma comissão que vai avaliar se está tudo correto. Se não, é glosado. Hoje também existe independência dos servidores que são concursados da casa, e não vou colocar o nome dele em jogo em relação a isso. Claro, está na transparência. Tem muito apartamento que tem que ser vendido, sim. São enormes, professor Lorenberg. Eu acho desnecessário o seu tamanho que é. Era feito por um passado, que as pessoas iam lá para dentro, que não tinha avião, né? Então não tinha nem hotéis. Não tinha nem hotéis, tinha que ficar em Brasília. Esse passado não existe mais. Hoje a ponte aérea, a todo momento tem avião para todos os estados brasileiros. A modernidade veio aí também para dar celeridade. Então não precisa ser daquele tamanho. Se tivesse uma grande reforma diminuindo, caberia assim os parlamentares. E as pessoas usavam para colocar gente lá dentro, seus correligionários, não para suas atividades fim. Então, esse desvio de função faz com que a gente não aceite essa opção. Mas parece que o coordenador de bancada tem ali uma moradia rotatória, não é? Ou não? O presidente? Não, por exemplo, assim. Quem que estava como era o Neri. Neri tinha ali o coordenador da bancada tem uma residência específica? Não tem. Não? Quem tem são coisas diferenciadas. Coordenador de bancada, eu continuo no mesmo lugar que eu morava, não muda nada. Não tem servidor, não ganho nenhum servidor nada a mais. Nada, meu pessoal mesmo. E é isso, os desafios é trabalhar, a fé em Deus, é o trabalhar pela nossa gente que tem que nos mover. Corretíssimo. Isso no passado já existiu e não acabou. Quem tem uma residência rotativa é o presidente da casa, o presidente do Senado, que tem lá nos lagos uma estrutura, né, gigantesca, nababesca, que realmente isso existe. Sim. Isso é uma discussão que tem que ser feita, mas dessas pessoas é diferenciado. Da presidência. Pouca vergonha também tem que acabar, né? Já é grande o que a gente normalmente ainda precisa ter uma residência diferenciada, não precisa. Tem mais um telespectador participando por WhatsApp aqui no Opinião. Boa noite, doutor Leonardo. Parabéns pela eleição para liderar aí a bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional. Trabalho reconhecido. Quem está dizendo isso é o Sandro Rosa, aqui de Mato Grosso, né? Isso. Sandro Rosa. Sandro Rosa. Abraço, parabenizando obrigado, aí pela assunção como coordenador aí. É algo, meu primeiro mandato enquanto deputado federal, claro que eu fui vice-líder, líder de governo, que isso trouxe uma expertise maior
O aprendizado, o desafio foi gigantesco, né, que nós tivemos aqui, e isso propiciou. E o ambiente em Brasília ele é difícil. Você sabe disso, para aprender, para abrir os espaços, não é. Mas eu conto com a bondade da nossa bancada, dos senadores, agradeço a confiança dele, dos 3 senadores, que tem muitos mais experientes que eu, ex-governadores ali, nossos deputados federais que têm expertise até internacional em alguns assuntos, confiou na minha pessoa, muito obrigado, os desafios são muitos, eu preciso da bancada em determinadas áreas para abrir as discussões, estamos prontos, obrigado, a confiança... Do Sandro. Do Sandro, muito obrigado, Sandro, pela confiança, e vamos trabalhar bastante por todo o Mato Grosso. E tem mais tem uma última participação aqui, via WhatsApp, bora ver quem está perguntando. Por favor, eu tenho uma pergunta aqui para o deputado sobre o projeto 30 horas de enfermagem. O que ele tem a dizer sobre isso? Obrigada. A pessoa, Luciana. Luciana. Luciana, obrigado mais uma vez. Só perguntas excelentes. Há 22 anos esse projeto está engavetado no Congresso Nacional, pronto para ser votado. Já passou por todas as comissões e só depende de uma vontade do presidente da casa. Esse é um dos projetos, inúmeros projetos brasileiros importantes, engavetados por decisões próprias ou para atender algum grupo. Eu, nos meus primeiros atos enquanto deputado federal, oficializei o antigo presidente, que deveria colocar em votação esse projeto, porque a própria Organização Mundial da Saúde determina que para você atender melhor, para dar qualidade do atendimento, o profissional de enfermagem somente tem que ser por 30 horas. É uma questão técnica defendida. Com esse novo presidente, novamente, eu fiz por 2 ou 3 vezes, oficializei o antigo presidente, para colocar em pauta que se vencesse as discussões democráticas. Não quis. Como outras reformas importantíssimas do Brasil também não queriam colocá-los. Eu acho que chegou o momento, temos um compromisso com o novo presidente Lira, de ter coragem de tirar das gavetas, parar de sentar em cima de projetos importantes, e esse é um grande projeto porque se o profissional trabalha adequadamente, ele vai atender melhor a população, por consequência, uma saúde pública e privada melhor. Orenberg, relâmpago assim de 10 segundos tem? 10 segundos, avaliação geral do Partido Solidariedade nas eleições de 2020. Resposta de 20 segundos. Ótimo, crescemos muito, um crescimento de 37%, estou feliz por ser um partido novo com um crescimento tão importante, faço parte dessa história. O Zé do Pátio continua, né? Pois é, o nosso querido prefeito reeleito de Rondonópolis, Zé do Pátio, um grande companheiro, continua Solidariedade, vamos ter uma alternância aí na presidência, mas já era previsto, estamos juntos. E agora mirar 2022. Mirar 2022, mirar trabalhar muito pela população mato-grossense. Isso aí. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua vinda aqui, pela primeira vez aqui no Opinião, satisfação em recebê-lo aqui, explanação muito boa, entrevista, um bate-papo, como diz o Lorenberg, muito bom, e quando é bom, passa rápido, né? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é um reminho de estar, porque eu acompanho quando estou no Mato Grosso e também através das redes sociais, que vocês podem fazê-lo, acompanho o programa. Parabéns, meu amigo, pelo programa, professor, obrigado. Sempre. Não cabe nem os elogios, eu acho que não tenho adjetivos para dizer estar à presença de vocês. Opa! Vocês trazem a medida certa, a opinião concreta, até quando é a sua própria opinião e não faz de uma vez que vocês colocam de maneira adequada. Parabéns, estou à disposição, vamos marcar mais, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos marcar mais, é só acabar essa pandemia aí. Doutor Leonardo Albuquerque. Mas se cuidem, né? Vai demorar para acabar. Vamos nos cuidar sempre. Doutor Leonardo Albuquerque, deputado federal pelo Solidariedade de Cáceres para o Mundo, falando conosco aqui no Opinião nesta noite aqui. Não é? A gente vai encerrando aqui. Um abraço para o Jardel, que é o assessor de comunicação aqui do Leonardo. Meu amigo Jardel, de longa data da Assembleia Legislativa, um abraço também, viu? E até amanhã, meu caro Lorenberg. Até amanhã, meu amigo Paulo. Até amanhã, amigo telespectador. Muito obrigado, deputado. José Roberto Estopa, nosso convidado de amanhã, às 7h30 da noite, no programa Opinião. Eu espero você, secretário de Obras aqui do município de Cuiabá, o Estopa. Acompanhe ao vivo aqui na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Até amanhã com o Estopa. Fica bem, fica com Deus também.
Começa agora o programa do Sky Pré-Pago. Você vai conferir todas as novidades da programação e as facilidades do Sky Pré-Pago. A TV da Sky que te possibilita fazer recargas com a programação que mais combina com você. Minhas dicas vão dar uma turbinada aí na TV da sua casa e transformar sua sala em um cinema. O sofá vai ficar pequeno, viu? Já pode fazer mais pipoca. Então fica comigo. O Sky Pré-Pago foi feito para você que não abre mão de economia, mas que quer a melhor programação. Você deve estar se perguntando, gostei disso, mas TV por assinatura é caro e ainda tem o compromisso de uma mensalidade. Então presta atenção, diversão para toda a família por um preço que cabe no seu bolso. É só com o Sky Pré-Pago. É você no controle das suas despesas e da sua diversão. Funciona assim, você compra o kit do Sky Pré-Pago, que vem com antena e decoder, por apenas 12 de R$ 14,90. E aí o equipamento é seu para sempre. Você pode instalar onde estiver. E se mudar de casa, pode levar com você, porque a Sky está presente em todo o Brasil. Depois vem a escolha do pacote de programação. Tem muita opção, com som e imagem 100% digitais. Já eu vou te ajudar a escolher o pacote que vai dar aquele match com você. Depois, basta definir o período de recarga. Tem opções a partir de 3 dias até 12 meses. Se a grana tá curta, faz uma recarga menor. Entrou um dinheirinho? Turbine sua recarga com um pacote com mais programação. E se o dinheiro não deu neste mês, não tem problema, porque o Sky Pré-Pago não tem mensalidade. A recarga pode ser feita pelo site, telefone, WhatsApp ou aplicativo da Sky, lotéricas, pontos de conveniência e até via Bradesco Expresso. Agora é só viver a experiência Sky de assistir TV na sua TV, celular, tablet e computador, onde você estiver. E a partir do pacote Smart, você também vai ter acesso ao Sky Play, a plataforma de vídeo sob demanda da Sky, com mais de 50 canais ao vivo e mais de 10 mil filmes disponíveis. E você ainda pode comprar os lançamentos de filmes direto para sua TV. Com o Sky Pré-Pago, você garante diversão sem se preocupar com boletos. Agora vamos escolher a melhor programação para você. Com tanta opção, como escolher o pacote do seu Sky Pré-Pago? Deixa eu te ajudar. Criançada gosta muito de desenho? Então o pacote ideal é Smart, que vem com mais de 130 canais, incluindo Discovery Kids, Disney Channel, Cartoon Network e muito mais. Quer filmes, séries e esportes? Então o seu pacote é um Master, com mais de 170 canais, incluindo Sport TV, Fox Sports, ESPN ou os canais Sony, TNT, AXN, Warner Channel e outros. Seu lance são programas de história e documentários? Então escolha o pacote Advanced, com mais de 190 canais. E o melhor do History Channel, Animal Planet, National Geographic. E a partir do pacote Smart, todos te dão direito ao Sky Play, para assistir onde quiser. Eu tô te falando que você vai ter que reforçar aí o seu estoque de pipoca? Ligue agora e compre seu Sky Pré-Pago por apenas 12 parcelinhas de R$ 14,90 e recarregue. Com o Sky Pré-Pago, você escolhe quando quer recarregar e pelo período que preferir. São várias opções de recargas.